Hebreus 12, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amados, nós temos olhado para as notícias e a impressão que nós temos é de que o mundo parece que está de cabeça para baixo. Revoltas, incêndios, povo se levantando contra os seus governantes. Há uma crise de liderança no mundo. E a gente assiste com horror pessoas celebrando a morte de um outro apenas porque ele pensa diferente. A gente olha para o mundo que a gente está e a gente percebe que o mal tem estado uma guerra aberta contra a nossa fé, contra o nosso Deus. E a pergunta que fica é: como agir, como reagir diante de circunstâncias tão difíceis, diante de momentos tão desafiadores, onde parece que as coisas estão cada vez mais invertidas. O autor de Hebreus, na sua carta, colocou uma coisa interessante. O ambiente, os seus leitores estavam passando, era um ambiente também hostil. Era um ambiente onde judeus que haviam se convertido estavam sendo perseguidos por judeus que não amavam a Cristo e sendo pressionados a abandonar a fé para voltar ao judaísmo. E a pressão era tão forte que alguns estavam cogitando, porque havia agressões, havia em público. Foi então que o autor de Hebreus escreve essa carta, porque ele percebeu que aqueles irmãos precisavam de encorajamento. Ele exortou os seus leitores a perseverar na caminhada cristã. E nós somos exortados a mesma coisa, a perseverar na caminhada cristã. E esse versículo aqui, ele nos traz uma maneira de fazer isso. A caminhada cristã, ela vai requerer esforço, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Ninguém caminha ficando parado. Caminhada cristã vai requerer esforço. E esforço aqui tem a ver com o esforço intenso de iniciativa. A palavra esforçai-vos, que a gente vê aqui, na minha versão tem segui. Na língua grega, ela significa correr rapidamente para alcançar o alvo. Não está aqui se referindo a um caminho a ser percorrido, mas a um esforço intenso e imediato que precisava ser feito para alcançar algo naquele momento. Uma decisão que precisava ser tomada já, sem adiamentos. Uma iniciativa. Eu me lembro quando eu estava lá em Água Santa Bárbara, que eu e minha esposa, ainda inexperiente na questão de fogão de gás, a gente ouviu uma zoadinha, o gás era fora da casa, ouvimos uma zoadinha estranha no gás, e a gente foi olhar de perto o que estava acontecendo. Como estava escuro, tivemos a péssima ideia de acender um fósforo. E na hora que acendeu o fósforo, chegou pertinho, o fogo pegou no bujão. Graças a Deus o bujão estava cheio. Aí começou e lá vai a gente doido querendo apagar o fogo e tal, e ela tomou a iniciativa boa, ela pegou um pano e jogou em cima. Eu cometi o erro de jogar água. Ela veio com o pano e conseguiu abafar. Uma decisão imediata, uma iniciativa imediata para resolver um problema imediato. Seguir.
tem a ver com isso. A caminhada cristã, ela não se faz com uma religiosidade vazia, mas com o passo da iniciativa. A caminhada cristã envolve fazer um esforço intenso, imediato de obedecer ao Senhor e à sua palavra. É muito diferente do que nós percebemos algumas pessoas fazendo hoje, aonde nós ouvimos a palavra e voltamos para casa, esquecemos o que ouvimos e continuamos a viver no mesmo percurso, do mesmo jeito. A palavra de Deus diz que quando nós ouvimos a palavra, é preciso tomar a iniciativa de obedecer ao Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 9, você ouve ele dizendo: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. O que ouvir, o que aprender, o que receber, o que ver fazendo, façam. É aí aonde a bênção opera. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, nos traz um alerta interessante. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem fica observando aqueles que erram nunca colherá. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, você vê ele dizendo: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O tempo é hoje. O tempo é agora. Israel estava cometendo pecado na época que Moisés estava lá em Midian. O rei pediu para Balaão amaldiçoar o povo, e Deus disse para Balaão: você vai dizer o que eu disser. E Balaão abençoou o povo 3 vezes. Mas Balaão deu uma estratégia maligna ao rei para poder desviar Israel do caminho. Ofereceu as mulheres midianitas, que eram muito bonitas, para corromper os jovens israelenses. E os jovens se corromperam. E começaram a ser seduzidos pelas mulheres, e começaram a adorar os ídolos midianitas. E Deus começou a rodar uma praga no meio do povo. E Moisés estava orando. E os líderes estavam orando. E havia um homem que, apesar de ver tudo aquilo, chamou uma mulher na frente de todos os homens, levou para sua tenda, e começou a ter relações sexuais com ela, mesmo sabendo que aquilo estava provocando aquela doença, aquela praga. Foi quando o filho de Arão, sacerdote, olhou para aquilo, pegou uma lança, foi na tenda e cravou nos dois. Uma decisão radical. E depois que ele fez isso, a praga cessou. Não vou julgar a questão do que ele fez, mas a questão de que tomou uma decisão imediata que precisava ser tomada. E Deus se agradou do que ele fez. Mas esse intenso esforço de iniciativa, ele deve ser um intenso esforço contínuo. Quando o autor de Hebreus está aqui dizendo seguir, ele está dizendo, deixando claro para os leitores que para nós chegarmos ao final que Deus separou para nós, nós devemos tomar a iniciativa de obedecer ao Senhor por meio de um esforço contínuo e disciplinado. Ele tem que ser imediato, mas ele tem que ser todos os dias. O nosso esforço imediato de iniciativa, no lugar de ser esporádico, no lugar de ser ocasional, ele deve ser algo contínuo, a ponto de se tornar um comportamento, a ponto de se tornar um estilo de vida.
o fogo de palha acaba rápido. A iniciativa esporádica vai cair no esquecimento. Mas é o esforço continuado de buscar ao Senhor e obedecer ao Senhor imediatamente que vai gerar os resultados esperados. A Bíblia chama esse tipo de esforço de costume. Daniel capítulo 6, versículo 10, você lê o seguinte sobre Daniel. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito de Dário estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Essa expressão, costumava fazer, está descrevendo uma ação imediata, uma ação contínua, uma ação disciplinada. Você vai para Lucas capítulo 4, versículo 16, você vê sobre Jesus dizendo o seguinte: e chegando a Nazaré, aonde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Segundo o seu costume, Jesus frequentava as sinagogas fielmente. Você vai olhar para Hebreus capítulo 10, versículo 20 e ver costume de um outro lado. Ele vai dizer: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Costume é uma ação continuada, diária, que eu tomo, para o bem ou para o mal. Mas o que Deus quer é que nós façamos o esforço contínuo de obedecê-lo, de buscá-lo. Mas além de requerer o esforço, a caminhada cristã ela vai envolver um duplo relacionamento. E qual é esse duplo relacionamento? Primeiro é o relacionamento com o próximo. Segui, busquem a paz com todos. Ou seja, o autor da carta aos Hebreus, ele deixou claro que a caminhada cristã não é uma caminhada que você consegue fazer individualmente sozinho. Sabe essa história que você ouve por aí? Não, eu sou crente, eu sou cristão, e se eu quiser falar com Deus, eu entro no meu quarto, eu sigo a minha religião sozinho na minha casa. Já ouviram isso aí? Isso é metade da história. A fé cristã, ela é para ser vivida em comunidade. Seguir a paz com todos envolve relacionamentos, e um deles é o relacionamento com o próximo, que o pecado corrompeu. Hoje nós vivemos uma época do individualismo hedonista. O que é o individualismo hedonista? É aquele que diz: eu sou o centro do universo. Que olha para o espelho e diz: você é o Deus encarnado. E é interessante que as pessoas que praticam esse tipo de individualismo, elas desprezam os outros. Elas desumanizam os outros por causa de ideologias. Ela usa as pessoas como objetos descartáveis que, quando não tem mais nada a oferecer, abandonam atrás de outros. Amados, a nossa caminhada cristã nos leva a ir na contramão dessa cultura, pois envolve o dever de estabelecermos relacionamentos íntegros, transparentes e honestos com o próximo, que reflitam o amor de Deus. Jesus disse: nisso sereis conhecidos como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. 1 João capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Mas aquele que ama a seu irmão, ele está na luz, e nele não há escândalo. Não há tropeço, não há dúvida. Mas, amados, além do relacionamento para com o próximo,
A caminhada cristã envolve principalmente o relacionamento com Deus. Ele vai dizer lá em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro que a caminhada cristã vai envolver o Senhor. O autor de Hebreus ele está lembrando aos leitores que o pecado separou o ser humano de Deus, mas Deus, por seu amor, deu o seu Filho para morrer em nosso lugar e restaurar esse relacionamento. O autor de Hebreus vai descrever isso com uma maestria impressionante, acerca do que Jesus fez para nos salvar. Cristo estabeleceu uma nova aliança entre nós e Deus, por meio do seu sacrifício na cruz. Ele restabeleceu o relacionamento com Deus que havia sido quebrado por causa do pecado. Mas, amados, Deus, Ele nos amou e fez tudo para nos trazer de volta para si. Nunca podemos nos esquecer que em Cristo nós podemos ter acesso à sua presença como filhos que nasceram do Espírito Santo por meio da salvação. Esse relacionamento vai se refletir no relacionamento com o próximo. Eu me relaciono com o próximo como Deus se relaciona comigo. E sempre vai ser esse reflexo. 1 João capítulo 2, versículo 4 a 6, ele vai dizer: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Isso está coerente com João 14, versículo 6. Quando Jesus disse a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas além do bom relacionamento, a caminhada cristã, ela tem uma dupla finalidade. A primeira delas é buscar a paz com todos, seguir a paz com todos. O autor de Hebreus está deixando claro que a caminhada cristã se caracterizava por tomar a iniciativa de buscar a paz com todos. E paz aqui é um relacionamento justo que busca o bem do outro segundo a palavra de Deus. Amados, seguir a paz com todos envolve um esforço intenso, muitas vezes diário, de restabelecer relacionamentos rompidos. Mas é bom deixar claro que nunca esse relacionamento vai ser restabelecido com base numa política de apaziguamento com o mal, com o erro e com o pecado. E nem com a convivência com o ímpio que não quer abandonar o seu pecado. A paz aqui envolve um estado de reconciliação, onde relações pacíficas foram rompidas de maneira pecaminosa e por motivos pecaminosos. E eles são reatados para que se mantenha o estado de paz que faz parte da justiça. Essa paz ela implica em renunciar à tendência de retribuir mal com o mal e de buscar reconciliação. Porque mas é bom que a gente fique muito claro que isso tem a ver conosco. Eu vou perdoar, eu vou tomar a iniciativa de reconciliar. Não tem espaço para cristão dizer eu só perdoo se ele perdoar, eu só vou fazer se ele fizer. Cristo diz, quem me ama e quer me obedecer, toma a iniciativa. Agora, nós somos responsáveis pela nossa parte no processo. Se nós fizermos tudo certo, e formos buscar reconciliação, e o outro se recusar, acontece o quê? Nada. O outro que se acerte com Deus.
a minha parte foi feita. Mas desde que eu faça tudo conforme Deus orienta. Veja Romanos capítulo 12, versículo 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Por quê? Porque é possível que o outro não queira. É possível que o outro endureça o coração. Então, se possível, fazemos nossa parte. Mateus capítulo 5, 23 a 24. Jesus mostra que essa ação tem que ser imediata, logo, diária. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Se eu me recuso a fazer isso, eu estou dizendo que a minha relação com Deus não é tão preciosa quanto devia ser. Eu não quero perder a comunhão com Deus. Eu faço tudo o que for possível para não perder essa comunhão. É isso que está sendo dito aqui. E passa pela reconciliação. Mas, amados, além da finalidade de buscar a paz com todos, uma outra finalidade da caminhada cristã é buscar a santidade para com Deus. O texto vai dizer lá em Hebreus 12, 14, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor de Hebreus está deixando muito claro aqui que a caminhada cristã também implicava o esforço diário, contínuo de buscar a santidade para se encontrar com o Senhor. Enoque era um homem que andava com Deus todos os dias. Noé era um homem que andava com Deus todos os dias. Moisés era um homem que andava com Deus todos os dias. Era algo contínuo. Ser santo é estar separado do pecado e consagrado a Deus, mesmo vivendo no mundo. Não é ir para o mosteiro, ficar longe da sociedade para não ser tentado. É no mundo. Lá em Serra Talhada tem uma parte do esgoto lá, que às vezes enche um pouquinho. E é interessante que me chama a atenção o fato que tem os pássaros brancos que ficam lá no esgoto. E acho que é garça o nome. E eu observei que a garça ela tem uma coisa interessante, a pena dela é branca. E ela, quando anda dentro do esgoto, ela anda com um cuidado imenso para que a água do esgoto não manche a sua pena. Anda no meio do esgoto, mas não se deixa contaminar pelo esgoto. Alguém aqui já provou um peixe de água salgada? Já? Qual é o gosto do peixe de água salgada? É o mesmo da água doce. Qual é a diferença? Bom, ele é melhor. Mas ele é salgado por dentro? Não é interessante que um peixe que vive na água salgada se mantém doce por dentro? Ele vive na água salgada, mas o sal da água não contamina o seu interior. Isso é ser santo. Eu posso viver num mundo corrompido, mas a corrupção do mundo não me contamina, porque o Espírito Santo que está em mim, que está em nós, já nos capacitou a viver segundo a vontade de Deus, os seus mandamentos, as suas normas, e não segundo as normas do mundo. Qual é a prioridade da caminhada cristã? É estar bem com Deus, não estar bem com os homens. Quem quer agradar homens, não vai agradar a Deus. O apóstolo Pedro disse, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, e vai chegar situações em que a gente vai ter que escolher se vai obedecer aos homens ou a Deus. O Westcott, ele diz que santidade é a preparação para a presença de Deus. Se eu quero estar na presença, eu tenho que ser santo. Santidade é o ambiente aonde o Senhor se relaciona conosco.
Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E se nós quisermos estar em sua presença, nós precisamos nos tornar santos. O Espírito de Deus nos capacita a isso. A paz com as pessoas ou a falta da paz com as pessoas não vai afetar a minha presença com Deus, a não ser que a falta de paz seja por causa do meu pecado. Mas sem santidade, ninguém verá o Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 13 e versículo 22, o apóstolo Paulo diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja o que diz 1 Tessalonicenses 4, versículos 4 e o versículo 7. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vaso aqui é uma ilustração para o corpo físico. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pastor Leonard Ravenhild, ele disse uma vez, olhando esse texto aqui, lembrei do que ele disse, o Senhor não ora pelos mortos, como é costume dos católicos. Ele disse, não, eu prego a eles. Eu prego a eles. Porque em Efésios 2, diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Não se engane, o mundo aí fora é um grande cemitério de pessoas que estão mortas espiritualmente para Deus. Mas Cristo quer ressuscitá-las para a glória dele. E nós somos os porta-vozes da mensagem que traz essa ressurreição. Você consegue dizer amém a isso? É por isso que nós fazemos missões, para que mais e mais pessoas que estão mortas em delitos e pecados ressuscitem, voltem à vida, voltem a ter vida com o Senhor. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Amados, caminhando para o final, o que fazer em um ambiente tão hostil? O que fazer no mundo onde a iniquidade tem se multiplicado e o amor esfriado? Aonde falar a verdade muitas vezes é considerado discurso de ódio, como a gente tem ouvido por aí. O que fazer em um mundo que está em uma guerra aberta contra a Cristo, contra Deus, contra a nossa fé? O autor de Hebreus exortou seus leitores a permanecerem na caminhada cristã. E essa exortação serve para nós. Apesar de tudo, continuar caminhando. A caminhada cristã vai requerer esforço. Não pense que é apenas uma religiosidade acomodada em que você vai viver e apenas separar momentos para estar aqui. Não, a caminhada cristã vai requerer um esforço intenso, contínuo, de tomar a iniciativa de buscar a Deus, que vai envolver o relacionamento com o próximo, vai envolver o relacionamento com Deus, e tem a finalidade de estabelecer a paz com as pessoas, de acordo nos termos de Deus, e tem a finalidade de buscar santidade, porque o maior objetivo da minha vida é olhar e estar na presença do Deus que nos amou e nos salvou, enviando Jesus para morrer em nosso lugar.
E o céu está reservado para estes que anseiam ver a face do Cristo que morreu para nos salvar. Então, santidade é a preparação que nós temos, amados, que nós sejamos desse time que caminha diariamente, tomando a iniciativa de seguir a paz com todos e a santificação para que vejamos ao Senhor. Eu fui ofendido, meu querido, mais importante do que o meu orgulho é o fato de que eu preciso ter paz com meu irmão. Mais importante do que os meus sentimentos feridos é eu saber que Deus se alegra com a paz e o amor entre mim e meu irmão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele não está falando de união a qualquer preço ou qualquer custo. União na busca do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Amém?